Jonas, capítulo de número 2. Para quem está anotando, anote esses tópicos que eu vou citar aqui, que é muito importante para depois, quando você for fazer uma revisitação dessa leitura bíblica, desse estudo bíblico, você poder lembrar dessas coisas importantes que trataremos aqui nessa noite. Jonas, capítulo 2. Faremos uma leitura extensa hoje e vamos começar com esse primeiro tópico: o voto na hora da angústia. É incrível perceber quantas pessoas, até mesmo cristãos fiéis, ou pelo menos aparentemente fiéis, fazem votos a Deus na hora da angústia. Mas passado o desespero, passado a pressão, dá uma amnésia, irmãos. A pessoa se esquece de tudo que prometeu a Deus. E eu não estou falando de voto financeiro apenas. Estou falando de tudo que você promete a Deus. Porque no momento que você, eu ou qualquer um, abre a boca e promete a Deus, aquilo para Ele é uma aliança inquebrável. Porque Deus não é menino, não é brincadeira. O voto com Deus, a aliança com Deus é algo muito sério. Então, primeiro tópico, o voto, a promessa na hora da angústia. Diz assim, na versão Revista e Corrigida de Almeida, Jonas capítulo 2, verso 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, de onde? Das entranhas do peixe. Eu sei que hoje há uma cadeia enorme de pensadores para tentar refutar o escrito bíblico, para dizer é impossível um homem ficar 3 dias, 3 noites dentro, do ventre de um peixe. Os ácidos, próprios do estômago iriam corroê-lo, é impossível. Eu não vou entrar nesse mérito hoje. Eu queria ficar apenas com esse emblemático relato, quando a palavra de Deus nos diz que Jonas, lá de dentro do ventre do peixe, eu penso que é na boca, ele ora a Deus e o Senhor o responde. Alguns estudiosos dizem que o entendimento correto, ou mais próximo do correto, seria que Jonas foi lançado do navio. Você lembra? Eu não vou repetir tudo isso. Foi lançado do navio, ele estava em pecado. Por causa dele, a tripulação toda do navio estava sofrendo, porque o barco estava quase sendo partido pela força das ondas. E eles perguntam, os marinheiros perguntam, o que nós podemos fazer para isso parar, para essa coisa cessar? E Jonas diz, me levantem e me lancem ao mar, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio tudo isso contra vocês. E os homens pediram a Deus, Senhor, nos perdoa, que não haja em nós a culpa pelo sangue desse homem, mas que o Senhor faça o que o Senhor achar melhor. Levantam Jonas e jogam. Nós temos a tendência a acreditar que a partir do momento que Jonas ele é lançado nas águas, então o grande peixe, não sabemos se é uma baleia ou que tipo de peixe é, enfim, traga Jonas e a gente imagina que a partir dali ele já fica dentro do ventre do peixe. Mas alguns estudiosos acreditam que não, que na verdade Jonas ficou no mar por um tempo. E obviamente o cansaço bate. Quem já teve cãibra nadando sabe como isso é terrível. Você não consegue, você não tem possibilidade de continuar nadando. E afunda. E eles dizem, então, esses estudiosos, que é mais provável que quando Jonas está afundando, ainda sem se afogar, mas afundando, então ele é tragado. Você está me entendendo? Eu não vou ter tempo de ler tudo isso. Eu deixei citado aqui apenas para que você anote e depois, em casa, você leia. Mas eu quero destacar que Jonas diz claramente, olha, eu fui até o fundo, fui até o abismo. As correntes todas, as ondas, as vagas, as correntes marítimas, elas passaram por cima de mim. Jonas chega a dizer, eu fui até a base das montanhas. É claro que ele não foi até lá, a pressão é muito grande, ele não suportaria, mas é o desespero. É alguém que fala assim, eu fui tão fundo como nunca na vida antes.
E diz a Bíblia: mas tu livraste a minha vida da perdição. Acreditam que muitos desses estudiosos, eles pensam que Jonas, na verdade, quase morreu. Alguns acham até que ele morreu e voltou. Eu não saberia dizer, porque a Bíblia não dá maiores detalhes. Mas o que é certo é que ele é ouvido lá no fundo. Amém? Diz mais, no verso 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu o quê? Me lembrei do Senhor. Não é assim que muita gente reage? Só lembra de Deus nas piores horas, quando as coisas acalmam, quando as coisas aquietam, a pessoa já para de orar, ela já para de buscar a Deus, ela não tem mais tempo para buscar ao Senhor, vindo à igreja, fazendo os seus devocionais, porque embora nós ensinemos a todos aqueles que são crentes, que o culto a Deus é uma ação de nós para Deus. Amém? O culto é de nós para Deus. Nós estamos aqui para doar, para presentear. O louvor é para Deus, a atenção é para Deus, nossas ofertas é para Deus, tudo é para Deus. Mas e o nosso alimento diário? E a nossa manutenção diária? Irmão, tem gente que só pega na Bíblia no domingo, na igreja. Não tem tempo. Como assim não tem tempo, irmãos? Como nós temos tempo para rede social? Como nós temos tempo para trabalhar? Como nós temos tempo para estudar e não temos tempo para Deus? Por favor, seja bem sincero. Fala a verdade, não tenha vergonha. Quem já maratonou aqui uma série? Em uma noite, assim, 3, 4 capítulos. Levanta a mão alto, por favor, seja sincero. Alguém pode dizer assim: pastor, já chegou uma vez, deu praticamente amanhecer o dia. Já aconteceu? Mas porque estava bom, pastor, estava gostoso. Bom, eu também gosto de ver séries. E eu sei que as séries são produzidas para no finalzinho do capítulo já amarrar com o próximo, e você fica curioso e fala: agora eu tenho que ver o que vai acontecer. E daqui a pouco você só para quando já está assim. Ó. Tem gente que ainda se levanta, toma um café, joga água no rosto. Eu quero saber o que aconteceu nesse negócio. Se conseguimos fazer um esforço para isso, de novo, a depender do que você está assistindo, viu, minha irmã? Não vou dizer seu nome, não. Lúcifer não pode. Arranje outra coisa para assistir. Eu não esqueci, não. Tá? Assistindo Lúcifer, irmão. É sério, olha pro teu irmão aí. Lúcifer? Pelo amor de Deus, irmão. Torcendo por Lúcifer. Uma vez falar para mim: não, pastor, porque ele está apaixonado por uma mulher. Eu digo: apaixonado por uma mulher? Você está torcendo por Lúcifer como se ele fosse um galã? É sério isso. Gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu com os crentes? Torcendo por Lúcifer, se dá bem na vida. Romance. Não, para com isso. Então tem coisa legal. E você tem que incluir atividades prazerosas na sua vida. Faz bem para a saúde mental incluir atividades prazerosas. É preciso. Então tem gente que se diverte como? Vai na praia, gosta de ir na praia, caminhar, correr, tomar banho de mar, a pessoa se sente bem. Tem pessoas que gostam de piscina, fica maravilhado. Tem até gente que relaxa indo pro Alecrim, irmão. E se você soubesse que eu não estou brincando, tem. Passear pelo Alecrim. Não é shopping não, é Alecrim. Povão, zoada. Gente esbarrando do seu ombro. Né? Gosta. Vendedor gritando no seu ouvido. Você tem que incluir uma atividade prazerosa. Mas como nós podemos dizer que não temos tempo para Deus? Então não é que não temos tempo. Nós não nos programamos para isso. Entende o que eu estou falando? Mas Jonas diz: quando a minha alma desfalecia, quando eu estava prestes a morrer,
eu me lembrei do Senhor. Não se lembre só nessa hora. Inclua Deus na sua vida cotidiana. É o que eu quero dizer. Amém? Tá claro isso? Verso 9, ele diz: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Eu vou ser grato, e eu não vou ser grato só de palavras, eu vou ser grato em ação e palavra. Amém? O que voltei, o que eu prometi, disse Jonas, eu pagarei, do Senhor vem a salvação. Eu acredito, eu entendo, a minha leitura aqui desse texto é que como Jonas estava fugindo da presença de Deus para não obedecer ao Senhor, Deus deu uma missão para ele e ele desertou dessa missão. Ele abandonou, ele se encaminhou para um caminho diferente do que Deus tinha mandado. Mas eu penso que ali, nas profundezas, na escuridão, eu acredito que ele promete a Deus: Senhor, me dê outra chance, me dê uma outra oportunidade. Se o Senhor me der outra oportunidade, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou pagar o meu voto. Amém? E ele diz: do Senhor vem a salvação. E quando ele fala isso, diz o verso 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, deu uma ordem, e ele, o peixe, fez o quê? Vomitou a Jonas aonde? Na terra. Pergunta para o teu irmão: você quer ir andando ou vomitado? Ir nós iremos, de todo jeito. Mas você prefere como? Eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos, para explicar um ponto. Nós temos a tendência a acreditar, e eu por muito tempo também acreditei, que Jonas foi obrigado. Não, ele não foi obrigado. É importante você saber que Jonas, ele é vomitado na praia, mas Nínive fica muito longe do mar. E o que isso indica, pastor? Que Deus deu para ele a oportunidade de escolha. Ele podia simplesmente desistir e voltar atrás, voltar para casa ou ir para outro canto. Ele teve que andar muito até chegar em Nínive. Eu não lembro com exatidão a quilometragem. Tenho receio de falar algo fora da verdade. Mas, salvo engano, é coisa de 1000 quilômetros de onde ele foi vomitado para Nínive. Mas eu não tenho certeza dessa informação. Vou ficar devendo, na próxima semana eu confirmo para vocês. Só sei dizer que era muito, muito longe. Ainda que fossem 10 quilômetros, ele tinha a oportunidade de desistir e não voltar atrás. Mas não, ele obedece. Ele então se direciona até Nínive. Ele tem então o que nós chamamos de uma segunda chance de cumprir o seu chamado. Vamos ver aqui no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, que a primeira ele não obedeceu: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A pregação que eu te disse é a mesma. Já falei para você o que é para falar para ela. A mesma pregação. Eu quero que você vá lá e pregue. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Para você poder atravessá-la a pé, você levaria 3 dias. Irmãos, isso é muito grande. Nas minhas pesquisas há controvérsias, porque algumas informações importantes se perderam ao longo da história. Mas quando você busca recurso na história, na arqueologia principalmente, eles acreditam que Nínive tinha entre
200 até 1 milhão de pessoas. A média que a maioria dos estudiosos acredita era por volta de 300 a 600. Mas há quem acredite menos, há quem acredite até 1 milhão. Mas se ficarmos com a média de 300 mil pessoas, você sabe quantos habitantes há na nossa cidade? Vocês não sabem quantos habitantes tem em Natal? Vocês não se ligam no IBGE? Alguém pesquisa aí para mim, eu também não sei. Olha aí para mim, quantos habitantes no último censo em Natal, Rio Grande do Norte. O natalense fica muito chateado quando a gente fala que Natal é pequena, porque é pequena mesmo, certo? É uma capital pequena. Se tirar 784 mil, ok. Se tirar Extremóis, se tirar Parnamirim, São Gonçalo, Macaíba, Natal é pequenininho. Mesmo assim, atravessa ela de ponta a ponta a pé. Pra gente comparar com Nínive. Era muita gente, era muito grande. Tá claro? Tá claro? Diz aqui 784 mil habitantes. Provavelmente estão contando também a região metropolitana. Porque tem muita gente que trabalha em Natal e mora nas cidades circunvizinhas. Aí finda, às vezes, contando tudo. Mas enfim. 3 dias de caminhada. Vamos avante. Verso 4, Jonas 3, verso 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. Ou seja, ele havia percorrido 1/3 do tamanho de Nínive. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ela vai ser destruída. Daqui a 1 mês e 10 dias, essa cidade vai ser destruída por Deus. E ele pregava e dizia. Verso 5. E os homens de Nínive creram em Deus. E o quê? Proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, de juta, desde o maior, mais importante, até o menor, e fala também de idade. Todas as pessoas se vestiram de pano de saco. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem, comam coisa alguma, nem se lhes dê pasto e nem bebam água. Jejum total. Tanto homens quanto animais. É uma forma de dizer: a gente vai se lançar na humilhação. Nós vamos orar, nós vamos clamar, vamos jejuar, vamos vestir pano de saco, que seria a forma de representar humildade, porque as pessoas paupérrimas, elas não tinham condições de comprar tecido de algodão refinado, linho, os outros tecidos, e quando a pessoa não tinha o que fazer, vestir saco, de juta mesmo, certo? Então quando a pessoa queria representar, que ela queria se humilhar, que ela queria, mostrar para Deus que ela não era nada, geralmente as pessoas faziam isso. Geralmente as pessoas se vestiam de pano de saco e assentavam-se sobre cinza, e às vezes colocavam até cinza sobre a cabeça. Então, jejum proclamado. Verso 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho
e da violência que há nas suas mãos. Eu estava pesquisando a palavra violência, irmãos, é tão interessante, porque no hebraico, antigamente, né, no tempo bíblico, a palavra que representava a violência era ramais. Interessante, né? Ramais. A palavra violência para eles no hebraico antigo. Quem sabe se Deus voltará, ou se voltará, né? Ele vai olhar para nós, se voltar para nós, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quer dizer, vamos fazer isso, vamos fazer a nossa parte. Verso 10. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. Então não era apenas um faz de conta, não era apenas um teatro, não era uma representação. Eles de fato levaram a sério a pregação do profeta. E além de se apartar do mal, se humilharam na presença de Deus, jejuaram, e Deus viu aquilo. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém? Não fez. Mas eu queria chamar sua atenção para isso. Nesse próximo tópico que eu coloquei aqui, enganado pelos acontecimentos e sentimentos. Exaustivamente eu tenho ensinado que toda pessoa, irmãos, mediante uma situação, primeiro ela interpreta a situação e só depois ela reage, mas quando reage a essa própria interpretação. E eu sempre digo, ou sempre pergunto, e se a avaliação da pessoa, a interpretação dela estiver errada? Se a interpretação estiver errada, ela vai sentir de forma errada. Então muitas pessoas sofrem porque elas são enganadas pelos acontecimentos. E os seus sentimentos também. Você está me entendendo? Guarda essa imagem aí, tá? Guarda essa imagem na sua mente. Capítulo 4, verso 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente. Por favor, me ajude. Me dá um outro sentido para essa expressão. Desgostou-se extremamente. O que significa isso? O que é um desgosto extremo? Desgosto grande, pode. O que mais? Sim, eu sei que é bem autoexplicativo, né? Mas pense sobre isso. Um desgosto profundo. Irmãos, quando a pessoa fica desgostosa de maneira extrema. Quem falou, magoada? Ana Rita? Pode ser, né? Decepção, desgosto, mágoa, né? Revolta. Mas vamos ficar com desgosto. Desgostoso, ficou muito mal, extremamente mal. Você já ficou extremamente mal com alguma coisa? Então você sabe o que é isso, né? Sentir isso. Às vezes nós não conseguimos nem ficar em certos ambientes. Às vezes não conseguimos mais nem ter contato com certas pessoas, porque ficamos muito desgostosos. Sim? Diz que ele ficou extremamente desgostoso e ficou todo ressentido. Quando eu estava lendo isso, irmãos, eu tentava imaginar a gravidade disso aí. De quando a pessoa fica tão mal, mas tão mal, que não dá mais nem para esconder. Não dá nem para disfarçar. Fica patente, fica claro para todo mundo que a pessoa está mal. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, verso 2, né? Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Por quê? Ele diz: pois sabia que
que és Deus piedoso. E o quê? Misericordioso. O que mais? Longânimo, quer dizer, tem muito ânimo, muita paciência. E o que mais? E grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Tudo que ele está falando de Deus é verdade. E nenhuma dessas coisas é ruim. Concorda comigo? Nenhuma delas é ruim. Mas por que Jonas apresenta isso para Deus como motivo por ele ter desobedecido ao Senhor? Por quê? Porque Jonas queria que os ninivitas pagassem por tudo o que fizeram ao seu povo. Os assírios eram tão maus, irmãos, tão maus, que eles não só estupravam as mulheres quando invadiam Israel, mas rasgavam os ventres das grávidas. Pode pesquisar, você vai encontrar isso. Rasgavam o ventre, tiravam o feto, jogavam para o alto e aparavam na lança ou na espada. Eles fizeram muito mal aos israelitas. Eles eram muito cruéis. Prejudicaram muito ao povo de Deus. Aí, em dado momento, Deus fala para Jonas: vai pregar para eles. Olha para o teu irmão aí. Olha. À frente e atrás também. Por favor, lembre de alguém que agora você lembrou e você pensa assim: pastor, se Deus me mandasse pregar para essa pessoa, estava ruim para mim. Pense que eu estava numa enrascada grande. Eu quero é que morra. Irmãos, é estreito. É difícil, irmão. Se coloca agora no lugar de Jonas. Talvez você fizesse exatamente a mesma coisa. Para onde é que é para ir? Para ali. Para ali? Não vou nunca. Eu vou para lá. Mas não vou para ali. É para onde? Para aqui? Eu vou para o outro lado. Eu vou não quero não. Eu quero é que se dê mal, pastor. Eu quero é que se quebre todinho para não ficar em pé. Ah, agora você está com pena de Jonas, né? Ah, tadinho do bichinho, pastor. Pô, Deus colocou numa situação difícil. Pois é, irmão. Se disseram para você que crente é fácil, te enganaram. É muito difícil. Ser crente é muito difícil. Por isso que nós temos tentado explicar para as pessoas que vai além de religião. Vai muito além de religião. Muito além. Como é que ele ia pregar para pessoas que eles sabiam que fizeram tanto mal ao seu povo? Como? Ele fugiu. Agora, quando você lê que ele estava desgostoso, extremamente, e todo ressentido, todo magoado, você consegue entendê-lo? Sim ou não? Agora eu vou fazer uma pergunta difícil, cuidado com a resposta. Jonas tinha ou não razão de estar assim? Vocês estão fugindo da pergunta, viu? Cara de paisagem, eu estou vendo. Jonas tinha ou não razão de estar assim? Hein? Mas essa sua avaliação está partindo de onde? Da Bíblia? Ou do seu próprio ser? Essa sua avaliação está partindo da palavra de Deus? Ou das suas experiências? Ou porque você é assim? Pastor, eu amo. Mas quando eu odilho, eu odilho. Hein? Ó, pastor, eu amo, pastor, me dou, mas não pisem no meu calo, não. Porque se eu desgostar... Pois é, irmão. Pois é.
Ele disse: foi por causa disso que eu fugi. Eu não queria que eles se convertessem, eu não queria que eles se arrependessem, porque se eles se arrependessem, eu sabia que o Senhor ia perdoar. Eu sabia que o Senhor perdoaria. E se o Senhor perdoasse, eles serviriam ao Senhor. E se eles servissem ao Senhor, eu teria que chamar de meu irmão. Meu irmão. Vamos adiante. Verso 3: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele estava tomado por angústia, por revolta, por insatisfação. Ele estava tomado por sentimentos carregados. Suas emoções estavam a pico, irmãos. E é muito difícil lidar com emoções. Existem alguns benditos de Deus que, por algum milagre de Deus, são pessoas que eu chamo de espírito excelente. Existem alguns assim, que raramente você vê a pessoa com raiva. Eu acho tão lindo. Acho tão bonito. Queria tanto ser assim. Dessas pessoas que levam tudo numa boa. Às vezes eu fico vendo aqueles vídeos de pegadinha, ou então vídeo do pessoal levando queda. Eu acho que eu tenho que falar com o meu psicólogo. Eu não estou muito bem não, porque eu fico rindo com aquelas coisas. Eu rio, eu me acabo de rir. Não me aguento não, tá? Você não tem ideia, irmão. Eu tenho um tempinho livre, eu boto lá, fico só aí na TV lá, morrendo de rir, sozinho. O povo caindo, se arrebentando, né? Aí eu vi agora um novo, agora é um cara falando, o Cleitinho do Grau. É os caras que empinam, né? Ih, irmão, dá um mau valor, os caras se arrebentando. Eu digo, vá de novo, empinar a moto, vá. Certo? Eu fico rindo com essas coisas. Mas eu acho muito interessante as pessoas que às vezes caem numa pegadinha e levam de boa. Eu acho tão bonito aquilo, irmão. As pessoas que levam um susto e, sabe, e acham graça. Eu falo, eu queria tanto ser assim, que eu me enraiveço muito rápido. Negócio de susto, de brincadeira, não tenho muito paciência para isso, não. Eu acho tão bonito quem tem, irmão, quem leva na brincadeira, quem, sabe? Tão bacana. Pessoas de espírito excelente. Eu tenho um cunhado chamado Jair. Irmão, nunca vi aquele cara com raiva. E olha que a minha família perturba o juízo dele. Que não é brincadeira. Meus irmãos, minha irmã, a esposa, todo mundo perturba o juízo. Bora, Jair! Ele não tá nem aí. Nem esquenta. Eu falo, que coisa maravilhosa. Minha sogra é outra. Você não vê com raiva. Só vê orando, louvando. E tem nós. Quem está no mesmo time que eu fala, pastor, eu também sou assim, pastor. Pensa que a minha paciência é pouca, pastor, para algumas coisas. Jesus! Tem coisa que eu olho assim e digo, oh, Senhor, eu queria tanto ter mais paciência, mas não tem. Deus falou com Jonas e disse, verso 4, é razoável este teu ressentimento, Jonas? É razoável? Claro, razão, lógica. Deus está perguntando para ele, esse teu entendimento da situação está correto? O que você está sentindo está correto? Irmãos, nós cresceríamos muito como pessoas se conseguíssemos fazer isso. Na hora que vem um sentimento, você perguntar, vem cá, pera. Tá certo eu sentir isso? Essa tristeza do nada. Essa angústia, tá certo isso? Peraí. Eu tô com uma raiva aqui, quase virando Hulk. Tá certo isso? Eu preciso sentir isso. Isso me levará a quê? Se conseguíssemos conversar com a nossa alma como fez Davi, questionar os nossos sentimentos, cresceríamos como pessoa. Amém? Verso 5.
Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. A minha leitura é como se ele dissesse assim: eu quero só ver. Quero só ver. Eu racei aqui dentro, mas eu quero só ver. Quero só ver o que vai acontecer. Se ele vai perdoar esse povo. Só ver. Entende? Conhece alguém assim? E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, quer dizer, não por cima dele, pessoa, mas por cima da cabana, né? Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas o quê? Jonas o quê, irmão? Como se alegrou? Em extremo, por causa da aboboreira. O que você consegue pescar aqui, perceber aqui nesse texto? Percebe que Jonas vai de um lado para outro, de uma extremidade a outra de sentimentos, com rapidez? Numa hora está triste, querendo morrer. Na outra hora está feliz ao extremo. Por causa de quê? De uma aboboreira. Uma planta que nasceu, trepadeira. As folhinhas fez sombra para ele. Só porque fez sombra, ele ficou feliz ao extremo. Essa palavra é importante. Extremo. Se alegrou em extremo. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, quer dizer, quando o dia amanheceu, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Nessa versão não ficou melhor. Em outras versões é melhor, porque diz que é um vento quente. Está na sua assim? Vento quente. Tá ali Luiz Carlos. Também? Também? 4? Ok. Vento quente. Que vento calmoso, a gente pensa que é uma brisazinha. Não, foi um vento quente. E eu sou do Mossoró. Eu sei o que é vento quente. Tá? Mas quem nunca foi em Pau dos Ferros, não fale mal da minha cidade. Se você nunca foi em Picos, não fale mal da minha cidade. Lá é mais quente. Tá? E o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele o quê? Desmaiou. Em outras versões fala desfaleceu, perdeu as forças, passou mal, deu um passamento, como diz na minha cidade. E desejou o quê? O quê? Morrer de novo. Agorinha estava extremamente feliz. Antes queria morrer. Depois, extremamente feliz. Agora quer morrer de novo. Conhece alguém assim? Conhece? E ele disse: melhor me é morrer do que viver. Como é que eu chamo? Atenção aqui, ó. Eu chamo de crente Cid. Não é não. Não é igualzinho isso. Não é não, gente. Recebe uma notícia, vou morrer. Não, agora eu vou viver. Depois vou morrer de novo. Pelo amor de Deus, irmão. A pessoa transita de um sentimento ao outro com muita rapidez. Isso mostra um desequilíbrio claro. Desequilíbrio claro. Se a pessoa, ela hoje está muito feliz, daqui a poucas horas está querendo morrer, isso não é normal, irmão. A pessoa não está bem nas suas emoções. Por quê? Porque notícia está movendo as emoções da pessoa. E não pode ser assim. Se você é movido, as suas emoções são movidas por notícias, querido, você vai adoecer. Se já não tiver. Olha para o seu irmão e me ajuda aí. Será que essa pessoa está bem? Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Será que essa pessoa está bem, hein, irmão? Será que não está igualzinho assim, ó, igualzinho assim? Recebe uma boa notícia. Eu viver. Aí olha para os pés e está enchendo d'água. Vou morrer. Pelo amor de Deus, irmãos. Ele não estava bem. Não é o fato de ser profeta que garante que fique bem, não, meu irmão. Eu não anotei aqui, mas eu queria que você anotasse aí. Obedecer a Deus não é igual a honrá-lo. Isso é muito importante.
obedecer a Deus não é equivalente, não é igual a honrá-lo. Tem gente que obedece, mas obedece com raiva. E não honra a Deus. E por não honrar a Deus, por não estar ligado com Deus nesse sentido de suas emoções controladas, a pessoa não se estabelece. Você pode ver. Pode ver. E atenção a isso, deixa eu falar uma coisa importante. Eu sei que muito aqui que nós falamos é muito importante, mas para a sua saúde mental. As pessoas falam assim para mim: ah, pastor, fulano é bipolar. Por quê? Porque está sorrindo, daqui a pouco está chorando. Não. A pessoa que sofre de transtorno afetivo bipolar, ela não muda de uma hora para outra. É uma transição longa, que dura semanas. Ela está num estágio que nós chamamos depressivo, numa fase depressiva. Aí vai melhorando. Chega uma parte que nós chamamos que a pessoa chegou num certo equilíbrio. Chamamos de hipomania. E mania aqui não é repetição. Mania vem de maníaco, é alguém que está em euforia. Está alegre demais. Você já deve ter notado pessoas que você fala assim: ixi, esquisito, está alegre demais. Eu não falei nem nada, a pessoa gargalhada, mal do mundo. E o mundo é lindo, a vida é bela, vai dar tudo certo. Você até se assusta, porque é alegria exagerada. Mas quando passa isso, lá vai ladeira abaixo de novo. Aí nada presta, eu vou morrer, o mundo é ruim, tá uma desgraça. Daqui a pouco sobe de novo. São ondas, entende? Mas levam semanas para isso acontecer. Não é no mesmo dia, não é de uma hora para outra. Se a mudança da pessoa de uma hora para outra, é muito mais provável que a pessoa sofra de um transtorno chamado borderline, ou limítrofe. Que é o quê, pastor? Mudança de humor repentina. E normalmente a pessoa vai da euforia à tristeza extrema, ou da euforia à raiva extrema. Ela está sorrindo para você, mas de repentemente ela muda, né? Até rosna para você, mostra até os dentes, muito rápido. Então não é bipolaridade, é mais próximo de transtorno borderline. Tá claro? Só para corrigir as coisas que tem algumas pessoas falando e está errado dizer que é bipolar. Bipolar são semanas, ela fica semanas na mesma fase, até haver uma transição. Tá claro? Então vamos lá. Jonas, triste pelo sucesso. Eu acredito que a partir de agora você já entendeu o porquê, o motivo dele estar triste do sucesso. Então disse, estou agora em Jonas 4:9. Disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse o quê? Disse o quê, irmão? É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Então essa é a resposta de muita gente. Você vai conversar com a pessoa: fulano, pense um pouco comigo. Tá certo o jeito que você está agindo? E uma pessoa bate o pé firme: tô certo sim. É desse jeito mesmo. E eu aprendi uma coisa: nem sempre consigo praticar, é verdade, mas me esforço muito. O que, pastor? A não debater com quem tem ideia fixa. Porque há um sentido próprio da inteligência. A pessoa inteligente, ela consegue questionar: e se eu não tiver certo? Ela consegue. Se a pessoa não consegue se questionar, ela está sempre certa, é uma pessoa que tem ideia fixa. É difícil demais debater com gente assim. Porque não importa quais são, ou quais forem, ou quais sejam os seus argumentos, por mais estruturados que sejam, por mais concretos que sejam, a pessoa vai ridicularizar. Ela vai simplesmente não considerar os seus argumentos, porque não tanto faz para ela. Não importa a verdade. Ela nem suporta a verdade. Ela nem quer saber da verdade. Ela só quer estar certa. Então, eu tenho uma tendência a não debater com esse tipo de gente. Por quê? Porque por muitas vezes
eu observei que não funciona. Você termina estressado, você termina com raiva, sua saúde mental corre risco, sua pressão vai lá para cima, você fica com as mãos tremendo, doido para dar um bufete. Pra quê? Você não vai te ouvir. Então, até eu me assustei. Tá? Então não funciona. Tá claro? Mas a escolha é sua. Se você acha que vale a pena, pastor, eu dou mau valor, pastor. Discutir com a pessoa assim até a pé cantar. Eu não gosto. Jonas disse: é justo, é correto, estou certo. Quem está certo sou eu. Eu estou certo até desejar a morte. Quer dizer, meu irmão, se a pessoa debate até com Deus, se não escuta nem a Deus, é difícil. Difícil. Disse o Senhor. Aqui é Deus passando assim, ó. Brá! Em Jonas. Disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. Quer dizer, foi só 24 horas de existência, que você não teve trabalho nenhum, você não tinha nada a ver com isso. Deus está dizendo: fui eu que fiz, é minha, eu faço dela o que eu quiser. E você ficou triste por isso. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. Aqui os estudiosos, irmãos, têm várias teorias. Alguns deles, alguns doutores em teologia, dizem que esse texto está registrando apenas homens. Assim como no Novo Testamento, 5 mil homens, e não foram contados as mulheres nem as crianças, porque naquela época era assim, só contavam-se os homens. Obviamente, questão de guerra até. Era sempre queria saber quantos homens tem, quem vai para a guerra. Tá claro, irmãos? Se for essa a interpretação correta, se forem 120 mil homens, mais, né? Mais. Sem contar mulheres e crianças, quantas pessoas poderiam estar lá naquela cidade? Você sabe que em qualquer ambiente, exceto ambientes controlados, como militares, mas em qualquer ambiente de população normal, haverá muito mais mulheres do que homens. Isso é lógico. Sempre vai haver mais mulheres. Então, se tem 120 mil homens, quantas mulheres deveriam ter? Quantas pessoas seriam ao todo? Muitas. Alguns estudiosos dizem: não, peraí. Na verdade, o que Deus está falando é pessoas. Mas que pessoas? Aí eles dizem, olha, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Então, são crianças. E por que eles acham que são crianças? Porque Deus coloca também muitos animais. É uma forma de dizer inocentes. Quem tem dúvida se Deus se importa com animais, esse texto responde: sim, Deus se importa. Amém? Está aqui, Deus se importa. Noé já provou isso, né? Mas aqui, Deus se importa. Há outros dizem: não eram crianças. É porque como eles não tinham entendimento espiritual, eles não tinham discernimento das coisas. Enfim, a briga é grande. Eu não me meto nessas coisas. O que eu sei é que era muita gente. E Deus não queria que eles morressem. E Deus queria salvá-los. E Deus queria que eles se arrependessem. E foi isso que aconteceu. A pregação foi feita, as pessoas ouviram, Jonas teve sucesso como pregador, porque não é todo pregador que consegue converter 120 mil almas numa lapada só, mas mesmo assim, ele ficou triste. Mesmo assim, ele ficou ressentido. Se não fosse Jonas, fosse você, o que você diria? Ah, pastor, eu não. Jonas é outra coisa. Eu tenho razão. O senhor não sabe o que eu passei.
O senhor não sabe o que eu estou passando? Provavelmente eu não saiba. Mas aqui nos mostra, irmãos, que temos que ter muito cuidado com as nossas convicções. Muito cuidado com as nossas certezas. Porque se não tivermos, poderemos estar indo contra Deus, lutando contra Deus, achando que estamos certos. E se Deus te mandar pregar para aquelas pessoas? Se Deus disser assim, olha, é sua missão. E nem adianta fugir. Eu sei que você provavelmente não fugiria de barco. Mas o mesmo Deus que abala barco, um avião lá em cima não é dificuldade. Não, pastor, eu vou de carro. Vou fugir de carro da presença de Deus. E vou bem ligeiro, que é para Deus nem perceber. Vou sair daqui, fazer igual a Juninho. Vou botar 150 no Uno. Ailton, aconselha aí, Ailton. E Onara fala assim, não quero ficar viúva, tô nova. Tô muito nova. Não me conta as coisas não, irmão, que eu veio pra mensagem. Uma vez eu estava na estrada, irmão, estava muito apressado. Estava atrasado, um evento importantíssimo, e eu viajando, tinha que chegar. Meu irmão, na hora eu pensei numa coisinha só. Eu estava a 120. Os irmãos que dirigem sabem que na BR não é lá um absurdo. É rápido, mas não é um absurdo. Entre 100, 110, 120, a depender do trecho, a depender, né, como está o asfalto, se o trânsito está bom, é de trânsito mesmo. A depender do carro também. Mas Deus falou aqui, ó, e aqui. Você está a 120 em cima de borracha. Se ela estourar. Irmão, tirei o pé na hora. Eu vou chegar atrasado. É melhor chegar. Tô brincando com o Juninho, irmãos, tá? Ele não anda assim não, tá? Tô só brincando. Andou dessa vez, ele andou. Mas foi só essa vez. Ele disse que foi só essa vez, só para saber se o carro funciona, tá? Mas gastou, viu? A vez já, gastou, não pode outra não. Tá? Não pode não. Amém? Se Deus mandar você ir. Talvez hoje você diga, pastor, então aí deu ruim, que vou não. Existem pessoas que eu não quero que sejam salvas. Existem pessoas que eu quero mesmo que se dê mal na vida. Reveja isso. Você não é obrigado a ter aliança. Repete. Diga, eu não sou obrigado a ter aliança. Repete. Não temos obrigação de ter aliança. Não temos. Mas não podemos permitir que a maldade e o desejo mal habite o nosso coração. O que eu faço, pastor, nessas horas? Você repreende o mal e você fala, olha, Satanás, eu não quero saber de fofoca, nem de derrota, nem coisa do mal. Amém? Você lembra da música? Ou você acha que ela veio na minha cabeça à toa? É eu brigando contra o capeta. Não quero saber não. Não quero saber. Tá? Eu dou-lhe bicuda na cara do cão e acabou-se. Em nome de Jesus. Mantém teu coração limpo. Mesmo que tenham te ferido, mesmo que tenham te magoado, mesmo que tenham te decepcionado, irmãos, eu posso te dizer com toda certeza. Você não faz ideia da minha caminhada com Deus. De quantas e quantas e quantas vezes, tá, me trataram mal, me fizeram mal. Mas eu digo sempre, falo para os obreiros, eu não tenho forças. Alguns me acham forte, não tenho forças. Eu nem tento ter forças para resistir isso. Eu me rendo a Deus. E eu digo sempre ao Senhor, me dê forças para terminar hoje. E amanhã, pastor? Amanhã é outro dia. Amanhã eu peço mais força. E no outro dia eu peço de novo. E outra vez, e de novo, e de novo. Mas hoje eu só peço a Deus, me dê força para terminar
hoje, com o coração limpo. Porque se eu morrer hoje, eu quero ter minha salvação garantida. Se eu morrer hoje, eu quero poder dizer assim: viver para mim é lucro? Morrer? Não, irmãos. A Bíblia diz: viver para mim é Cristo. E morrer é lucro. Porque eu ganho aqui, ganho lá. Acabou-se. Em nome de Jesus. Não tenha ódio no seu coração. Diga para o seu irmão: não tenha. Não tenha. Você não é obrigado a ter aliança. Não é. Não é. Você não é obrigado a ter amizade. Não é. Não é. Intimidade é um presente, repete. Intimidade é um presente. Você dá a quem você julga que merece. Você não é obrigado a dar intimidade a ninguém. Ninguém. Você não é obrigado a dar. Mas quando você der intimidade a alguém, tem que ser um presente a alguém que conquistou isso, alguém que valoriza isso. Se a pessoa não te valoriza, se ela não valoriza a sua amizade, se ela não valoriza quem você é, problema dela. Problema dela. Eu sigo. Amém? Mas ódio no coração? Não. Desejar o mal a ninguém? Não. Lembra de Jonas. Lembre de Jonas. Entrega tudo a Deus e o mais Ele fará. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte mesmo. Glória a Deus.